está grande. Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aí iniciando a nossa 7ª semana de quarentena da educação municipal. Já está virando, aliás, já está virando não, já se tornou uma rotina, né? Todas as quintas-feiras, 16 horas, esse encontro semanal que a Undime Pernambuco vem realizando com professores, gestores e, sobretudo, dirigentes municipais da educação. Está se tornando tão rotina nas nossas vidas que talvez a gente tenha até que repensar quando retornarmos à nossa vida normal, né? Enquanto a continuidade, porque já está se tornando um hábito tão grande nosso, que está toda semana nesse encontro, nessa interação online, tem sido bastante proveitoso. E hoje a gente dedicou esse espaço para tratar de educação infantil, isso mesmo. Hoje, nossa quarentena da educação municipal vai ser voltado à educação infantil. E para tratar desse tema, a gente está trazendo 2 especialistas na área, pessoas de grande know-how na temática da educação infantil no país, que é a professora Rita Coelho e a professora Karina Rizek. Ambas estiveram conosco em janeiro, no nosso primeiro encontro dos dirigentes municipais da educação, que foi realizado em Pesqueira. Gostaria de convidar o professor Natanael José da Silva, presidente da Undime Pernambuco e dirigente municipal da educação de Belém de Maria, para dar boas-vindas a todos os participantes. Olá, Marcos, boa tarde. Me escutam? Boa tarde a todos. Escuto sim, Natanael, perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queremos, inicialmente, mais uma vez, agradecer pela participação e já registrar também, de antemão, nossa gratidão e nossos agradecimentos por terem aceito o nosso convite, né? A professora Rita Coelho e também a professora Karina Rizek, e como bem Max frisou aí, né? Fez memória da participação muito importante naquele momento lá do nosso seminário de educação infantil em Pesqueira. Então, a professora Rita e a professora Karina já trouxeram contribuições muito importantes naquela oportunidade, e claro que agora nós estamos passando, né, por essa pandemia, esse momento assim atípico, inédito, né, excepcional, e a conjuntura no que diz respeito à educação infantil, mesmo considerando os marcos regulatórios, o próprio parecer agora do Conselho Nacional, né, se faz necessário que haja uma compreensão, né, de como poder, de certa forma, estabelecer uma compreensão entre o marco legal do parecer do Conselho, né, que aponta para essa questão do ensino da educação infantil, da carga horária destinada, né, presencialmente a esse ensino, e essas movimentações que está se dando, né, por vários municípios, várias redes, em se tratando de um atendimento, vamos dizer assim, de uma contribuição, né, para as crianças em idade pré-escolar, de pré-infância, da primeira infância. Então, nos inquieta muito e nos deixa um tanto assim quanto temerosos, né, do ponto de vista de como poder regulamentar isso na rede, como normatizar esse atendimento na rede,
até onde é possível a contribuição também do Conselho Municipal, do Conselho Estadual, nesse processo todo, de arrumação, vamos dizer assim, do calendário escolar. Então, eu acho que a reflexão dessa tarde, a contribuição da professora Rita e também da professora Karina vai nos ajudar, né, a construir, né, alguns entendimentos acerca desses marcos regulatórios, seja do parecer do Conselho Nacional, seja também dos encaminhamentos que sabemos que haverá também por parte do Conselho Estadual de Educação, né, reverberando também depois em nossos municípios. Então, desde já agradecer a cada dirigente, a cada amigo e amiga dirigente municipal que está conosco nessa tarde, e vamos em frente na busca justamente de respostas. Claro que elas estão se construindo, né? Elas não existem para esse momento pelo qual nós estamos passando, mas é justamente por essa razão que a Undime se propôs a cada semana, né, nas quintas-feiras, nos reunirmos, né, propor essa reunião, esse encontro virtual, para encontrarmos caminhos, né, alternativas, estratégias que venham, de certa forma, minimizar os impactos, e nessa tarde, principalmente, se tratando da educação infantil. Então, muito boa tarde a todos e a todas, e mais uma vez, professora Rita, professora Karina, quero saudar a nossa secretária executiva, a professora Socorro, nossa vice-presidente, professora Elza, todos que fazem parte da Secretaria Executiva, o Maxwell, sempre como nosso mediador nesse momento de encontro às quintas-feiras, Rosinha, amiga Adriana e Esder. Todos os demais amigos e amigas dirigentes municipais de todo o Estado. Uma boa tarde a todos, estamos juntos nessa labuta diária e contínua que é de superação desse momento pelo qual nós estamos passando. Eu não tinha visto ainda tantas pessoas, né, participar, entrar na nossa sala. Sempre teve uma frequência, uma participação muito boa, né? Mas hoje a gente está superando todas as expectativas, né? Hoje a gente já está aí com 120 pessoas aqui conosco na nossa sala. Como temos muitas pessoas, provavelmente pessoas que estão acessando pela primeira vez, vou dar alguns avisos e orientações. Primeiramente, a gente solicita para que deixem os microfones desligados, para não gerar qualquer interferência na fala das palestrantes e quem estiver com a fala, certo? E a outra questão também é que há uma ferramenta que é de compartilhamento de tela. Algumas pessoas, às vezes, estão engano e compartilham a tela do seu computador, do seu smartphone. Então, peço também a atenção de vocês para que não acione esta ferramenta. Sempre aos finais de nossos webinários, a gente abre um espaço para os participantes, ou via chat, ou via oralmente mesmo, se apresentar para fazer algum tipo de questionamento sobre a temática do dia, junto às pessoas que estão fazendo a apresentação. Então, no final, a gente vai estar abrindo esse espaço, direcionando para quem responder as perguntas, tá bom? E um momento como esse, né, ele envolve a participação de muitas pessoas no planejamento, na condução, na elaboração, e desde o começo a gente vem trabalhando arduamente toda a Secretaria Executiva, no planejamento dos palestrantes, no contato com os palestrantes, no cuidado na organização das temáticas. Então, eu queria abrir espaço para os meus colegas e amigos de trabalho da Secretaria Executiva, a professora Socorro, a professora Rosa Torres, a professora Diana e ao nosso colega Égia, caso estejam, e também as suas boas-vindas aos participantes que estão aqui conosco hoje. Oi, Maxi. Oi, tá me ouvindo? Perfeito, ouvindo bem, Socorro.
Oi, gente, boa tarde. Assim, com muita alegria, um prazer enorme de estar com vocês, apesar da distância, mas tem algo assim muito importante que nos une, de cuidar da educação municipal. E estar juntos de vocês nesse momento, recebendo todos para essa discussão tão legal, tão bacana, né? Que a gente sabe que a professora Rita vai trazer e a professora Karina, e que a gente, assim, aproveite bem esse espaço, esse momento, para ouvir as contribuições que elas têm a nos dar nesse dia. E dizer à professora Rita e à professora Karina que é um enorme prazer, é uma alegria tê-las conosco. Tá? A Undime tem um bem muito grande a vocês, por tantas contribuições que vocês já têm dado à nossa educação, ao nosso estado aqui, quando são convidadas. Então, sintam-se todos abraçados. Obrigada. Rosinha? Boa tarde, Socorro. Está me ouvindo? Perfeitamente, professora Karina. Estou te ouvindo. Era só um teste. Eu não sei, professora Rita já está. Oi, Natanael. Boa tarde, cara. Prazer grande, viu? Muito feliz. Eu já estou aqui. Karina, eu já estou aqui. Karina, eu estou de microfone e câmera fechada, tá? Ah, tá bom, querida. Acho que Rita vai começar. Querem que eu comece? A professora Rita começa, não é? A gente combinou, tá certo? Perfeito. Rosa Torres, você quer trazer alguma mensagem aos participantes também? Adriana? Não está saindo teu som, Rosinha, não estamos te ouvindo. Teu áudio não está saindo, Rosa. Está mandando um abraço para todos, mas o áudio não está saindo, não estou conseguindo ouvir. A Adriana também está aqui conosco. Deixar uma mensagem para os participantes. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então, por conta do tempo. Mais uma vez pedindo para que não deixem os microfones ligados e compartilhem tela. A gente já teve aqui um compartilhamento de tela recentemente. Então, peço por gentileza que mantenham desligados os microfones, tá bom? Então, a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje com a professora Rita Coelho. Professora Rita de Cássia de Freitas Coelho, ela é socióloga, ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui ampla experiência na formação, implementação e regulamentação de políticas em educação infantil. A professora Rita, ela foi consultora de vários estados e municípios e organismos internacionais, Ela é uma das articuladoras do Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, que é o MIEIB. Muitos de vocês, militantes da educação infantil, conhecem bem a atuação e o papel do MIEIB, na qual a professora Rita é integrante do MIEIB, certo? Foi presidente da UNCME, assim como foi coordenadora geral da educação infantil do Ministério da Educação e atua em vários projetos de pesquisas e artigos na área de educação infantil. Atualmente, ela vem atuando como coordenadora da equipe de avaliação de educação infantil no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A professora Rita, hoje, ela vai
tratar de um tema muito importante e pertinente, que vem gerando muita discussão desde a semana passada, que foi a nota técnica, né, do Conselho Nacional de Educação. Então, hoje a gente vai tratar dos impactos dessa normativa do Conselho Nacional de Educação na educação infantil. Então, professora Rita, sinta-se acolhida por todos nós e esteja à vontade para tratar sobre a temática nesse momento. Obrigada, Maxwell. Obrigada, Natanael, né? Meu cumprimento especial aí na pessoa do Natanael para todos os dirigentes municipais de educação que estão conosco, e na pessoa aí da Karina, eu cumprimento todas as professoras, os nossos colegas especialistas de educação infantil, né? Para mim é uma grande oportunidade poder estar conversando com vocês, né? Poder estar trocando com vocês, e eu queria ressaltar a relevância dessa iniciativa da Undime Pernambuco. Acho, inclusive, que a Undime Nacional deveria incentivar demais Undimes a também adotarem essa sistemática de uma roda de conversa semanal sobre algumas questões importantes e que dizem respeito à atuação dos dirigentes municipais de educação, sobretudo no contexto aí da pandemia, né? Eu queria, antes de abordar o parecer, trazer algumas concepções que eu acho que precisam fundamentar o nosso diálogo, né? A primeira delas é que nós estamos falando de um contexto de excepcionalidade, né? O que é a excepcionalidade? É aquele contexto fora do normal. É aquele contexto fora do regular e do regulamentado. Essa ideia precisa estar muito clara, porque o que nós temos percebido, sobretudo no âmbito do sistema educacional, é uma tendência de lidar com a excepcionalidade dentro do critério da normalidade. Então, acho que essa é a primeira observação que é muito importante de estar clara, de estar vivenciada, sobretudo por vocês, dirigentes municipais. Aquilo que está posto na normalidade não serve agora. Não atende às necessidades deste momento, né? E é preciso ter bem claro que essa excepcionalidade não é uma excepcionalidade da educação. É uma excepcionalidade da humanidade. É uma excepcionalidade do nosso país. É uma excepcionalidade que se aplica a diferentes áreas, né? Nós estamos vendo a questão do emprego, a questão do mercado, a questão da saúde, a questão da assistência social, e que acontece também na educação, né? Então, essa dimensão maior do conceito de excepcionalidade e do conceito de pandemia na humanidade é importantíssimo para botar a questão no lugar certo, tá? E para lidar com essa excepcionalidade no âmbito da educação infantil, eu acho que a gente tem que tomar como referência a concepção de educação infantil, em primeiro lugar. E os grandes princípios das nossas legislações, tanto as educacionais, quanto a Constituição, quanto o ECA, né? Portanto, o primeiro aspecto
que nós precisamos trabalhar, seja no âmbito de regulamentação, seja no âmbito da atuação das secretarias municipais, da relação com a família, seja no âmbito, né, da produção que vem sendo feito sobre esse período da humanidade, é um princípio da prioridade absoluta para as crianças e adolescentes. Isso significa que, em primeiro lugar, quando nós quisermos pensar na nossa atuação nesse contexto, nós temos que nos comprometer com o interesse superior da criança. A criança tem que estar na centralidade do nosso fazer e da nossa preocupação. Ela é que deve fazer o grande, né, ser o grande foco da atuação, seja do conselho, seja da secretaria municipal, seja do professor, seja da família. O segundo grande princípio, ou segundo grande concepção, é da própria identidade da educação infantil. A educação infantil, ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Vamos ficar muito atentos a isso, desenvolvimento integral da criança, nos seus aspectos físicos, afetivos, cognitivos, linguísticos, social, né? Esse é o grande objetivo da educação infantil. É o desenvolvimento integral da criança. E mais, como que a educação infantil deve fazer isso? Complementando a ação da família. Essa é a identidade primeira da educação infantil. Então, observem que não é a família que tem que complementar a ação da escola. É a educação infantil, são as instituições de educação infantil, creche, pré-escola, escola, centros de educação infantil, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da família. Terceiro aspecto que eu queria, portanto, gente, relação com a família é aspecto identitário da nossa finalidade como educação infantil. Tá? O terceiro aspecto que eu quero levantar é que quando nós definimos essas finalidades se implementam numa proposta pedagógica, o que é ou quais são os objetivos dessa proposta pedagógica? Então, está muito claro lá nas diretrizes, né? Garantir a apropriação, a renovação, a articulação do conhecimento, assim como garantir a proteção, a saúde, a confiança e a brincadeira. Ou seja, se a finalidade é o desenvolvimento integral, complementando a ação da família, a forma institucional que eu organizo isso se chama proposta pedagógica, que tem objetivos de conhecimentos, mas tem também objetivo de proteger a vida, a saúde, a confiança. O quarto aspecto é como que a educação infantil faz isso. Ela faz por meio de um currículo que se estrutura, que se estrutura por meio de interações e brincadeiras. Então,
Eu vejo nessa concepção, criança, prioridade absoluta. Educação infantil tem como finalidade desenvolvimento integral da criança e ação complementar à família. A organização disso ocorre por meio de uma proposta pedagógica que tem objetivos de conhecimento, mas também de proteção à vida, à saúde, ao bem-estar, à confiança da criança. Isso tudo, no âmbito do sistema educacional, se concretiza por meio de currículos que se organizam e estruturam em interações e brincadeira. Nada disso está questionado pela pandemia e nada disso fica inviabilizado pela pandemia. É que nós temos que pensar novas formas de realizar essa finalidade, essa relação com a família, novas ênfases em aspectos da proposta pedagógica e reafirmar essa organização por meio de interação e brincadeira, né? Então, eu acho que essa compreensão ela é muito, muito importante para o momento atual da pandemia, para além de isolamento social, né? Eu chamo muita atenção que nós devemos estar sempre discutindo o contexto da pandemia, porque a pandemia extrapola o isolamento social. A pandemia implica em rotinas de saúde, a pandemia implica em flexibilizar esse isolamento e retomar esse isolamento, né? Então, o contexto da pandemia é maior do que o contexto do isolamento social. E aí, o que eu percebo, né? Eu percebo uma grande ênfase na organização de calendário de ano letivo. E eu me pergunto muito se realmente esta é a questão central, inclusive de vocês, secretários municipais de educação. Ou se a questão central é exatamente permanecer e sustentar o compromisso da educação infantil, mesmo no contexto de pandemia, né? Então, se colocamos a questão nesses termos, eu acho que é muito mais fácil equacionar o calendário escolar, porque ele não é prioridade. E ele pode ser equacionado de diferentes formas, em diferentes contextos, né? O próprio parecer do Conselho Nacional de Educação, que hoje é uma grande polêmica, né? Tem pessoas que acham que o Conselho se omitiu, que o Conselho não se posicionou, não orientou, né? Eu não vejo assim, né? Eu vejo que o Conselho Nacional, embora não tenha orientado o cotidiano, ele se posicionou pela flexibilidade, pela relação com as famílias e pela finalidade da educação infantil, né? Quando ele diz que a educação infantil não é pré-requisito para o ensino fundamental, quando ele afirma que a avaliação na educação infantil não tem objetivo de promoção, classificação, retenção, e quando ele flexibiliza, porque os dias letivos já estão flexibilizados, e ele flexibiliza as 800 horas para 60% de frequência. Aliás, quem faz isso é a LDB, nem é ele, né? Então, está posto, os grandes parâmetros estão postos. As regras para a organização, né, da educação infantil nesse tempo da pandemia estão postas. Agora, os conselhos estaduais, os conselhos municipais
devem se debruçar sobre essa questão? Claro, porque é neles que é possível tratar de algumas diversidades, né? Pernambuco é um dos poucos estados brasileiros que o Conselho Estadual não regulamentou a educação infantil. Essa é uma luta, assim, foi da COED, quando eu estava na COED, é uma luta do MIEB há bastante tempo, né? Então, eu vejo aí com o professor Horácio, como presidente do Conselho Estadual, uma grande oportunidade, né? E mesmo nesse contexto de pandemia, que estamos todos convocados a nos posicionarmos, uma grande oportunidade do Conselho Estadual de Pernambuco, né, se posicionar, porque a própria Secretaria de Estado da Educação de Pernambuco, eu vi que a Ana Selva está aqui nos acompanhando, ela demanda essa regulamentação, né? Vários municípios de Pernambuco continuam integrando o sistema estadual de educação. Não organizaram-se como sistemas autônomos. Então, essas orientações, que eu considero mais como posicionamentos, né, de compromisso, de colaboração com o contexto, com as crianças, com a educação infantil, com o sistema educacional, ele é necessário, né? Assim como é necessário que aqueles municípios que são sistema, né, também regulamentem a educação infantil no âmbito desse contexto da pandemia. Mas, se eu entendo que o Conselho Nacional flexibilizou, e se eu entendo a educação infantil, como eu coloquei para vocês, em termos desses grandes parâmetros, desses grandes princípios, eu acho que nós temos, né, algumas questões garantidas. A primeira é a necessidade de manter o vínculo com a família. Tá? A educação infantil é complementar à família, ela não pode se omitir nesse momento, né? Ao mesmo tempo, ela não pode exigir que a família complemente a ação da escola. Pelo contrário, a ação da escola nesse contexto vai mudar, né, exatamente para poder complementar a ação da família, né? Essas orientações, no meu entendimento, que se caracterizam como atividades remotas não presenciais, elas não são sinônimo de educação à distância, nós nem devemos mencionar esse termo educação à distância na educação infantil, são atividades remotas não presenciais, né? Que não devem ser obrigatórias, elas devem passar pelo vínculo com a família. Então, a família deve se posicionar. Ela quer essas atividades, mas ela vai participar quando puder, quando achar que está adequado, né? Não são atividades obrigatórias. Essa atividade que você envia para a família como uma proposta, como uma colaboração, além de não obrigatória, ela não pode ser computada em termos de carga horária para cumprir 800 horas ou 480 horas, ou seja lá que hora que for, né? Nós não temos uma métrica definida para dizer qual a carga horária de um banho no currículo da educação infantil, mas banho é currículo na educação infantil. Qual é a carga horária de uma refeição, que é currículo na educação infantil, práticas alimentares, momentos de alimentação, para a gente fazer essa equivalência, né? Então, isso, para mim, é pensar fora da caixinha, é pensar o novo para esse momento. Trazer carga horária, trazer registro de atividade, né? É pensar, insistir no modelo de calendário escolar. Olha, o calendário
Poderia ser 2020, 2021. Ele podia ser um calendário sobreposto, né? A gente tem alguns meses de 2021 que farão parte do calendário de 2020. Por que não? Né? Então, é uma possibilidade de se formular outras alternativas de organização, né, do sistema em termos de calendário, em termos de avaliação, em termos de presença, né? E aí, eu queria diferenciar a questão da criança da questão do professor. Uma coisa é pensar o calendário, pensar as exigências do sistema para a criança da educação infantil. Eu acho que está flexibilizado e está colocado no vínculo com a família, meu entendimento. É aí que nós tínhamos que estar pondo nossa ênfase e nossa unicidade de atuação. O que é para o professor, para o trabalhador da educação, no meu entendimento, é outra coisa, né? Até para não gerar esses raciocínios ou essas propostas equivocadas de demissão de professor, de suspensão de contrato de professor, né? Então, prever o trabalho do professor para esse momento da pandemia é prever também outras ações correlatas à docência. A própria questão da formação do professor, aí sim, né, as atividades à distância, né, os cursos à distância, inclusive vários gratuitos, né, na internet, o acompanhamento de lives que estão tratando da educação infantil, o conhecimento melhor sobre a família, né? Lá na sinopse estatística, que o INEP disponibiliza por escola, tem lá o NIS de cada criança, né? Onde é possível você fazer um quadro geral do perfil dessas crianças, e o professor nem abre sinopse, muitas vezes nem abre sinopse estatística do censo escolar, né? Então, pensar as exigências contratuais trabalhistas de professor, do ponto de vista da organização de calendário e do contrato de trabalho, é de uma natureza. Pensar as ações da educação infantil para a criança no contexto da pandemia, no meu entendimento, é de outra natureza. E aí, se lá na proposta pedagógica, o compromisso, os objetivos da proposta pedagógica não se reduzem à aprendizagem e conteúdo, nós podemos perfeitamente dar ênfase, no contexto da pandemia, à função sociopolítica pedagógica da educação infantil. Por que essa ênfase na função pedagógica? A educação infantil tem uma função sociopolítica pedagógica importantíssima, que é esse compromisso com a proteção à vida, o direito à saúde, o direito ao bem-estar. Isso, para mim, no campo da educação infantil, significa muito mais que a alimentação escolar. Que muitas vezes o debate que o sistema escolar está fazendo, em termos de proteção da criança, vem casado com a alimentação escolar. Olha, a alimentação escolar é uma questão, né? Mas e os hábitos de higiene e as posturas, né, que nós vamos ter que criar nessas crianças? Outro dia eu estava pensando, cinto de segurança, cadeirinha em automóvel, não era uma coisa obrigatória para as crianças, né? Se tornou obrigatória e poucas crianças hoje reclamam disso. As crianças entram no carro, vão direto para a cadeirinha, ou elas põem o cinto, ou elas cobram do adulto pôr o cinto. Nós vamos ter que trabalhar condutas sanitárias também dessa forma. A questão de lavar a mão, a questão do uso de máscara para crianças acima de 4 anos, 3 anos e meio, né?
O distanciamento, né, é uma questão complicadíssima na infância, né? Enfim, eu acho que tem um campo aí que nós podemos, como proposta pedagógica, estar priorizando, que não é o campo só, né, da contação de história, da leitura, das letras, né, da pintura, do desenho, que são os que mais estão presentes aí nessas atividades que o pessoal está propondo. Além dessa questão que eu acho bastante complicada, de definirmos melhor o que são atividades remotas não presenciais, definir enquanto conteúdo delas, né? Quais são, né? E eu sei que tem escola orientando que a criança ponha o uniforme na hora de executar essas atividades que tem hora marcada, né? E que acontecem de uma forma muito via internet, computador, que já aumenta a nossa desigualdade, né? Quer dizer, se a gente já tem uma situação de desigualdade grave na educação, vai aumentar mais ainda, né? Então, essa é uma dimensão que eu acho que a gente tem que conversar mais, discutir mais. A outra dimensão é a dimensão das escolas particulares com fins lucrativos, no caso daqueles municípios que se organizaram com o Sistema Municipal de Ensino e são responsáveis pela supervisão e regulamentação dessas escolas. Aí é uma outra conversa, que não é só do campo do sistema educacional, porque há uma relação contratual, comercial, né, que vai ter que ser discutida com outros interlocutores, né? Mas são as escolas que mais estão demitindo e são os pais que mais estão tirando e cancelando matrícula na educação infantil. Quer dizer, desarticulando toda a construção de uma rede, né, de serviços. E, um pouco para encerrar esse primeiro momento da minha fala, eu estou muito preocupada com o momento de flexibilização do isolamento. Porque, em relação ao momento do isolamento, sinceramente, eu acho que nós estamos correndo atrás do prejuízo. Porque ele já se instalou. Vocês mesmos, Natanael, abriram a nossa conversa falando 7ª semana de isolamento. Quer dizer, são 7 semanas que muitas coisas já aconteceram, que os dirigentes já se posicionaram, que as escolas já assumiram determinados compromissos com as famílias, mas e a flexibilização do isolamento? Como é que nós estamos pensando isso para a educação infantil? Olha, na legislação da educação nós não temos nenhum amparo, pelo contrário, nós temos problemas, né? A legislação da saúde exige 2 metros quadrados por criança, a legislação do MEC, em termos lá do FNDE, exige 1,5 metro por criança, metragens absolutamente inadequadas para o contexto de pandemia. Elas teriam que ser muito maior em termos de proporção de criança para o espaço e de proporção de criança para professor, né? Como é que nós estamos pensando atividades ao ar livre? Atividades na área externa? Porque a questão da ventilação no contexto de pandemia é fundamental, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo do Drauzio Varela questionando esses nossos conceitos do bom senso. O vídeo chama Menino, olha o vento nas costas, né? Que é esse conceito nosso de que o vento, a friagem, a criança adoece, né? Então, tem aí todo um trabalho a ser feito, porque agora nós precisamos de espaço, precisamos estar ao ar livre, né? Precisamos de ventilação natural, tá? Como é que fica
a higienização de brinquedos. O que nós vamos fazer com os brinquedos de madeira e papelão? Não existem protocolos e nem evidências científicas sobre um protocolo adequado para a higienização de brinquedos. Ora, no contexto da pandemia, e no contexto que essas doenças epidemiológicas e, sobretudo, respiratórias na infância, elas existem sem ter sintoma. Então, eu posso ter lá uma criança que está contaminada e está brincando com esse brinquedo. O que é o protocolo? Qual que é a orientação? Porque a responsabilidade é de vocês, né? Lá na organização desse ambiente saudável, né? A pediatria já se posicionou, ela é contra o retorno da educação infantil. Por outro lado, é o retorno que mais está sendo pressionado pelas famílias. Tá? E aí, como é que fica a questão, por exemplo, de uso de máscara? Os médicos, a vigilância não recomenda em crianças de menos de 3 anos. Tudo bem, mas pensa uma criança de 3 anos e 2, 3 meses. Como é que é isso? Que máscara é essa? Como é que tira a máscara? Né? Como é que faz para higienizar essas máscaras? A criança come no período que ela está na creche. Aí eu tiro a máscara e boto de novo. E boto essa máscara aonde? E são 15 crianças que eu estou lá. Ou são 8, ou são 7. Né? Então, eu acho que nós precisamos pensar que esse retorno, nós vamos ter que assumir que estamos correndo alguns riscos, mas nós vamos ter que nos comprometer a não correr outros riscos. Né? Alguns riscos são muito inevitáveis, mas outros fazem parte do nosso dever como gestor da educação. Né? Então, eu queria trazer essas questões para abrir o nosso debate, né? Lembrando que num contexto como esse, temos que correr alguns riscos. Mas, por outro lado, né, precisamos prevenir e proteger as crianças de outros riscos. Né? E no caso da flexibilização do isolamento, eu acho que está na hora da gente sair na frente, né? Porque no caso das atividades suspensas, nós corremos atrás do prejuízo. A gente reagiu a essa medida. A gente não equacionou essa medida. Só que nós já sabemos que o isolamento vai ser flexibilizado. Né? E aí, como é que nós vamos lidar com essa realidade na educação infantil? Né? Como é que nós vamos lidar com esses ritmos das crianças, com o tempo da criança, que é tão diferente, com o corpo da criança, né? Essa criança pequena, né? Da educação infantil. Ok, Natana? Ok, Maxwell? Ok. Vamos lá, Karina. Vamos lá. Então, primeiro, Rita, querida. Tudo bem? Que delícia estar com... Tudo bem, tudo confinado, mas tudo bem. Que delícia estar com você de novo, né? E essa introdução maravilhosa para a nossa conversa. Acho que quero também começar... Vou aqui apresentar um PowerPoint que eu fiz para pautar a discussão. Quero agradecer na pessoa do professor Natanael e da professora Socorro o convite. Muito, muito, muito obrigada, porque acho que quanto a gente puder ajudar, discutir, refletir, acho que tem menos respostas, né?
mas como eu sempre digo, as perguntas nesse momento são mais importantes, porque são elas que vão fazer a gente encontrar as respostas, buscar os caminhos, né? Encontrar alternativas. Então, muito, muito obrigada. Acho que é muito importante também que a gente tenha aí a UNCME presente, né? Outros conselhos do Estado de Pernambuco, Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Educação, na figura da professora Ana, e porque acho que é uma discussão que ela se inicia, né? Não termina aqui. Então, eu vou, nesse momento, apresentar um PowerPoint para a nossa discussão, e espero que todo mundo possa ver. Eu queria também aproveitar essa conversa que Rita iniciou tão bem, né, para dizer que a gente precisa partir das nossas inquietações, né? E quais são essas inquietações que Rita já colocou tão bem, e eu vou colocar algumas, vou reforçar algumas e vou colocar algumas além. Então, em primeiro lugar, a gente pensar o que significa crianças, né, até 6 anos de idade em quarentena, e muito importante a gente pensar do ponto de vista, eu vou falar muito do ponto de vista pedagógico, como nos colocamos no lugar delas. Em segundo lugar, famílias com bebês e crianças pequenas em quarentena, o que isso significa, porque tem muita gente demonizando e romantizando a quarentena, né, que é um reflexo do que a gente vive atualmente no Brasil, né? Essas questões dicotômicas, o sim, o não, o bom, o mal. Então, a gente poder pensar também nesse lugar das famílias. Quais são as perdas que a gente tem, que são muitas, mas também poder olhar para os ganhos efetivos durante e após a quarentena. O que nós, como sistema de ensino, podemos fazer em relação a isso? E como nos preparar para a volta às escolas? Eu não digo volta às aulas porque educação infantil não tem aula, né? Então, é a volta, o retorno às escolas, às atividades do dia a dia escolar, dessa rotina. E essa perspectiva de que, quando a gente fala de creche e de pré-escola, a gente tem que entender uma diferença grande que existe, né? Quando eu estou falando de crianças até 3 anos e quando eu estou falando de crianças depois dos 3 anos de idade. Rita falou muito, muito bem, como sempre, que é sempre um prazer enorme ouvi-la, essa questão de que a ação da família é complementar à escola e não o inverso. Então, isso é uma questão demasiadamente importante da gente pensar neste momento, né? Além disso, essa questão da legislação também, do quanto a gente está amparado ou do quanto a gente não está amparado. E aí eu queria falar um pouco do ponto de vista pedagógico, do quanto a gente tem alguns falsos dilemas que permeiam a educação infantil. Então, essa ideia de que o prazer e o bem-estar, eles se opõem à aprendizagem, e de que o currículo escolar, ele se opõe à vida cotidiana. Um pouco também nesse sentido que Rita já trouxe, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, de que já concebem e que são a base para a nossa Base Nacional Comum Curricular, a respeito do currículo, né? O currículo da educação infantil, ele é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças. Claro que os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, são muito importantes do ponto de vista do desenvolvimento integral das crianças. Mas essa ideia de que a vida cotidiana, né, de que as aprendizagens do cotidiano é que são efetivamente o currículo. E por que eu estou falando isso? Aproveitando muito a fala da professora Rita. Porque, na verdade,
a gente fica muito preocupado com a questão de conteúdo, de conhecimento do que vai acontecer, quando este momento de pandemia, né, com as crianças em casa, já por si só pode gerar, ou não pode, né, mas pode gerar aprendizagens do ponto de vista da vida em si, né, do que é estar no mundo, do que é se cuidar. Rita falou do banho, da alimentação, do seu autocuidado, porque isso tem tudo a ver com o que prega as nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E aí é muito importante que a gente pare para pensar um pouquinho, quando a gente vai pensar sobre o que a gente vai mandar para casa, as atividades que a gente vai propor, o que a gente vai conversar com a família, sobre o que significa, né, só um pouquinho, peraí, essa pandemia, né? Tá todo mundo me ouvindo? Estamos sim te ouvindo. Ah, então tá bom, desculpe, que às vezes para aqui. Então, assim, a gente começa com essa ideia de que precisamos enviar atividades escolares para as famílias, para as crianças da educação infantil. Junto a isso, tem um acúmulo de atividades profissionais, porque acho que Rita falou muito bem, vamos separar o que é criança do que é professor, né? E também pensar isso em relação às famílias que estão em casa e que estão com atividades profissionais, seja dentro de casa, seja fora de casa, nos serviços essenciais, e que tem este acúmulo. E aí o acúmulo de atividades domésticas, né? Que é você ter 2, 3 filhos em casa, você ter mais louças, você ter mais refeições para fazer e assim por diante. E a convivência 24 horas por dia, que não é fácil, né? Isso é também uma questão. Por um outro lado, tudo isso gera ansiedade, mau humor, angústia, medo e estresse, que são naturais deste processo de pandemia, né? As pessoas têm medo de morrer, estão perdendo parentes, ficam mal-humoradas porque não dão conta das coisas todas, ficam muito angustiadas, têm crises de estresse, de ansiedade, de angústia diante de tudo isso. E aqui nessa outra linha é o quanto a gente pode tentar ajudar as famílias e a gente mesmo a aproveitar esse momento para promover aprendizagens, conhecimentos de nós mesmos e do outro, um processo de escuta dessas crianças e do próprio convívio, né? Então, por um lado, como é que a gente pode ajudar essas famílias a entender que escutar a criança neste momento pode ser muito importante, muito frutífero, muito proveitoso, né? Para a gente também não ficar só no negativismo da pandemia ou só mandando atividades escolarizadas. Enfim, a gente também tem que considerar, e acho que Rita falou bastante também sobre isso, que no nosso país a gente tem uma questão muito importante, que são as desigualdades socioeconômicas, a exposição à violência doméstica e a questão da fome, né? Quando Rita fala da questão de saúde, de proteção, né? É muito importante a gente considerar que este momento de confinamento exacerba pelo menos esses 3 aspectos, né? Ele exacerba as desigualdades socioeconômicas, porque quem tem melhores condições consegue ter melhores atividades, ficar melhor em casa, se higienizar melhor, e etc. e tal. A gente tem questões
de que com crianças e mulheres em casa, a gente tem sim uma exposição maior à violência doméstica, e aí eu estou ressaltando sim a questão da mulher e da infância e da criança, porque ainda os números são gigantes, gigantescamente maiores em relação à violência do homem com as mulheres e as crianças. E a gente tem uma questão que é a fome, que é a ausência das refeições que a escola provê, né? Das merendas, das escolas de período integral, que provém não só a merenda, mas o almoço, o jantar, a sopinha do fim do dia, das creches que provém isso, e as famílias tendo que prover isso 100% a partir da pandemia. Então, tudo isso são aspectos que a gente precisa parar para pensar e não romantizar efetivamente a pandemia, né? Então, são aspectos que todo mundo que trabalha com educação precisa efetivamente considerar. Com isso, o que eu quero dizer é que a pandemia acaba revelando o papel social da escola. Qual que é esse papel social da escola? É o papel democratizador, de garantia de direitos iguais, de oportunidade de aprendizagem para todos, de interação e de brincadeira, como bem colocou a professora Rita, né? Então, quando a gente deixa de frequentar a escola, a gente vai perdendo todas essas questões que têm a ver com isso, com esses slides que eu acabei de apresentar para vocês. Então, por um lado, é muito importante a gente também entender o quanto nós que estamos nas escolas, que estamos na linha de frente, que estamos provendo essa educação para as crianças, ainda que não para todos, ainda que com deficiências, mas a gente cumpre um papel sociopolítico, econômico da educação, principalmente em relação à educação infantil, porque a gente sabe que não tem vaga para todo mundo e porque a gente sabe da necessidade das famílias que têm crianças pequenas de poderem ter esse acesso e essa qualidade à educação infantil. Nosso ponto de partida, para a gente pensar se o que a gente realiza, como a gente está se portando nessa pandemia, se o que a gente está encaminhando para as escolas, para as escolas não, para as famílias, etc. e tal, está sendo útil ou não, ou está sendo efetivo ou não, deve ser a atual BNCC, que bebe da fonte das diretrizes curriculares nacionais. Com isso eu quero dizer o quê? Né, que a gente precisa considerar se o que a gente está propondo nesse momento de pandemia para as famílias considera a criança protagonista do seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem e desenvolvimento, se a gente está considerando que a aprendizagem acontece por meio de experiências, se a gente está levando em conta os 6 direitos que devemos garantir, e aí devemos garantir na escola, mas devemos garantir em todo lugar: brincar, conviver, explorar, expressar, participar, conhecer-se. Se as interações e brincadeiras estão sendo eixos das propostas que a gente faz, e se as práticas se organizam em torno dos 5 campos de experiência, né? Por que eu estou os 5 campos de experiência, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Pernambuco já fez o seu currículo e os municípios também estão trabalhando sobre isso. Por quê? Por que é importante falar e refletir sobre as atividades durante e pós o isolamento social? Porque como as escolas de educação infantil podem colaborar com a família? Então, partindo desses princípios, a gente não deve abandonar de forma alguma os princípios que a gente tem em termos de legislação, de normativa nacional, de orientação nacional. Por isso, é muito fundamental que a gente possa parar para pensar, porque no início da pandemia,
e até recentemente, tem todo mundo, todos os sistemas de ensino e as escolas particulares também, têm feito um trabalho bastante, vamos dizer assim, questionável desse ponto de vista. Será que a gente está pensando nas interações e nas brincadeiras? Será que a gente está considerando as questões familiares e sociais e econômicas desta pandemia? E aí, eu trago um texto que tem circulado muito na internet ultimamente, e que eu acho que ele é uma inspiração importante para a gente. Que ele diz assim: e se as crianças perderem o ano escolar? Né? Isso tem a ver com o que Rita também colocou. E se, em vez de aprender matemática, aprenderem a cozinhar, costurar suas roupas, limpar, a cultivar uma horta no quintal? Se aprenderem a cantar músicas para seus avós ou seus irmãos mais meninos? Se aprenderem a cuidar dos seus animais de estimação e a tomar banho? Se desenvolverem sua imaginação e pintarem um quadro? Se aprenderem a ser mais responsáveis e conectados com toda a família em casa? Se nós, os pais, os ensinamos a ser boas pessoas? Se aprenderem e souberem que, estando juntos e saudáveis, é muito melhor do que ter o último celular de moda? Talvez isso nos falta. E se eles aprenderem, talvez não perdemos um ano, talvez ganhemos um tremendo futuro. Então, eu acho que essa preocupação que Rita bem colocou, né, com o conteúdo escolar, com o calendário escolar, com o tempo da aprendizagem, tem tudo a ver com esse texto que aparece aqui. E aí, esse é um cuidado que a gente precisa tomar muito, 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 que é a questão dos dias letivos, da carga horária da educação infantil, ou seja, do calendário escolar versus as aprendizagens. Quer dizer, será que o fato de a gente cumprir os 200 dias letivos com 800 horas, a gente também está garantindo as aprendizagens necessárias? Será que neste momento que as crianças estão em casa, elas não estão aprendendo muitas coisas que já pregavam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, sobre a vida cotidiana, que é efetivamente o currículo da educação infantil, e que talvez a escola ainda não tivesse se atentado para isso? Então, eu acho que também é um momento de oportunidade para nós, que somos de sistemas de ensino, de escolas, né, parar para pensar um pouco a respeito, né? Será que é o calendário que promove aprendizagens? Ou são efetivamente as vivências que se tornam experiências e que efetivamente garantem aprendizagens? Acho que esse é um questionamento fundamental de a gente se colocar no momento de pandemia e também de pós-pandemia, porque é uma oportunidade para a gente pensar como que a escola estará organizada para receber essas crianças quando tudo isso acabar ou se flexibilizar, como diz a Rita. Diante disso, eu queria também que as pessoas pudessem refletir sobre esses aspectos. Quer dizer, quando a pandemia começou, e começou essa ideia do EAD para a educação infantil, que Rita fala, a gente não deve falar de EAD para a educação infantil, e não deve mesmo, porque é uma coisa descabida. Não existe isso. Se a gente está falando que as crianças aprendem por experiência, que o currículo é a vida cotidiana, então não existe aula pela internet, né? Mas quando a gente para pensar no que Rita bem colocou como atividades remotas não presenciais na educação infantil, a gente cuidar muito no envio de atividades escolarizadoras, né? Então, a ideia do papel e do lápis, do papel e da caneta, o tempo inteiro isso. Versus o que a gente poderia estar fazendo em prol também dessa relação
de fortalecer essa ação complementar da família em relação à escola e à educação, de orientações sobre como deixar a criança brincar, como deixar a criança imaginar, como garantir os momentos de participação da criança, nos seus cuidados, nas escolhas do que vai brincar, do objeto que vai explorar, de expressão, né? Seja pelo corpo, seja por um desenho, seja conversando, e leituras e etc e tal. Então, acho que esse é um momento da gente pensar até na sobrecarga da família, que também não está aguentando as milhões de atividades que as escolas têm mandado para as crianças fazerem em casa, e o quanto elas, na verdade, não cumprem esse pré-requisito das aprendizagens, né? Mas que se busca, então, uma corrida contra vencer o tempo para se garantir conteúdo. Não é o tempo, efetivamente, que vai garantir que as crianças aprendam, mas é a oportunidade delas viverem e construírem experiências que toquem elas, que modifiquem elas profundamente. Bom, que é exatamente isso. Para viver experiências, a gente precisa, então, escutar as crianças, tornar o cotidiano extraordinário. O cotidiano das crianças, ele já é extraordinário por si só, né? Ele já tem milhões de aprendizagens muitíssimo importantes. Aprender a se alimentar, aprender a se cuidar, ser ouvido, né? Aprender sobre quem é a mãe, sobre quem é o pai, sobre quem é o irmão, a tia, o avó, ou seja lá que configuração essa família tem. Então, essa ideia de que o cotidiano é extraordinário, eu acho que é sobre isso que nos fala a BNCC e que nos fala as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Bom, eu queria aproveitar e passar, então, para vocês um vídeo que eu ajuda muito a gente a ouvir as crianças, tá? Esse vídeo, ele é da minha filha, então é uma proposta de ouvir o que as crianças têm a dizer. Foi feito pela Avante Educação e Mobilização Social, que é a instituição na qual eu trabalho, e eu acho que ajuda muito a gente a entender. Bem chato ficar em casa, mas a minha mãe e eu, a gente está fazendo várias coisas. A gente fez o aula virtual, a mamãe construiu uma cabaninha e a gente colocou um colchão. Está sendo bem chato, assim, ficar em casa, mas também está sendo divertido. Eu estou podendo ficar mais com a minha mãe, que ela tem que trabalhar muitas vezes. E eu não estou com tanta saudade, assim, de escola, porque eu tenho umas crianças que não são tão legais assim na minha escola. Mas está sendo legal ficar em casa. Sempre difícil nesse tempo de coronavírus. Que eles teriam que trabalhar mesmo, mas também que tirassem um pouquinho das reuniões para também fazer algumas atividades com a criança. A minha mãe tirou 2 reuniões para poder construir o luau e fazer a barraquinha comigo. A gente se divertiu muito, mas a gente também está passando por tempos bem difíceis. Assim, quando eu toco em alguma coisa sem querer, eu sinto que eu peguei vírus, alguma coisa, mas aí eu me assusto, assim. Me assusto. Quando eu emociono, é quando a minha mãe me abraça, quando a minha mãe faz alguma coisa que eu gostaria muito, que ela não fez há muito tempo, assim eu fico emocionada. Às vezes eu até choro um pouquinho. É uma emoção boa. Bom, voltando aqui então ao nosso PowerPoint,
É muito importante que a gente possa, nesse momento, também ajudar as famílias a ouvirem as crianças, né? A ver o que elas têm a dizer para a gente. Então, diante disso, como a escola pode efetivamente, nesse momento, colaborar em relação às famílias, né? Ao invés de mandar atividades no papel, atividades por e-mail, videozinhos, etc. Então, primeiro eu acho que é orientando as famílias sobre a criança e seu desenvolvimento, né? As famílias muitas vezes não sabem da capacidade das crianças, não acreditam nessa capacidade das crianças, dando exemplo de como garantir direitos, quer dizer, como a gente garante o direito de brincar, como a gente garante o direito de explorar, como a gente garante o direito de expressar e assim por diante, né? Dando orientações para brincadeiras, leituras de histórias, desenvolvimento da autonomia, com participação nas ações da casa, né? Então, não, as crianças agora têm que lavar a louça. Poxa, será que esse lavar a louça não pode ser lúdico? Será que a gente não pode fazer uma coisa de parceria? Será que guardar a roupa não pode ser uma atividade que as crianças, a partir de 3 anos, possam participar e a gente possa fazer uma corrida até o guarda-roupa ou etc e tal, já que isso é uma coisa que a gente está vivendo? Expressão e utilização das múltiplas linguagens, ajudando nas orientações para combinados sobre a rotina que ajudam a organizar os tempos. Então, tem muita rede falando, olha, então organiza a rotina assim, às 8 da manhã é leitura de história, às 9 tem uma atividade de arte. Gente, as famílias estão em casa, sobrecarregadas, preocupadas, angustiadas, ansiosas, estressadas, né? Então, o quanto a gente pode, na verdade, fazer um combinado com as crianças de que, olha, você pode criar também a sua própria rotina, e aí eu estou falando de crianças a partir de 3 anos, né? De crianças de pré-escola e não da creche, mas o quanto a gente pode ajudar as famílias não a criar uma rotina tal qual a gente tem na escola. Essa rotina, ela é uma rotina que funciona para a escola. Dentro de casa, são outros parâmetros, são outras questões. Então, o quanto a família pode mesclar momentos em que a criança pode estar mais autônoma, mais independente, com momentos em que a criança vai estar mais dependente. E, por último, incentivando a escuta, o olhar atento e a crença nas crianças e nas suas capacidades e atitudes. Muitas famílias acreditam que as crianças são muito dependentes, e elas não são, né? Esse é um dos papéis da escola, da gente ajudar a família também a perceber que a criança é uma criança protagonista, é uma criança ativa, de direitos, de sua vez e de sua voz. Bom, nesse sentido, eu queria até aqui propor, fazer uma divulgação de que nós, da Avante Educação e Mobilização Social, a gente tem publicado sugestões de atividades, de momentos, de aproveitamento desse momento em casa para a garantia dos direitos que a BNCC traz, né? Os 6 direitos. Então, estejam atentos aí nas redes sociais, porque existem muitas coisas que a gente pode aproveitar para as famílias. Inclusive, essas propostas estão sendo feitas para as famílias. E aí, eu queria dizer para vocês, para já ir encerrando, que essa ideia de que a gente precisa se preparar para quando as aulas voltarem, ou para quando as escolas voltarem a receber as crianças, né? Rita falou bastante dessa questão de que a gente vai ter que voltar usando máscara, de que a gente não tem uma legislação que nos ampara, tal. Eu recebi hoje, inclusive, da Maris Gomes Maranhão, que é uma pessoa especialista em creches e que também
atenta a essa questão de educação e de saúde, porque ela é uma enfermeira, que ela contou que Portugal está se preparando para a volta às aulas e que aumentou, por exemplo, a normativa de 2 metros quadrados para 6 metros quadrados de área interna por criança, né? Uma medida que, obviamente, no Brasil a gente vai ter muita dificuldade de fazer, porque a gente teria que escalonar esse retorno das crianças para as escolas, mas é um ponto que a gente deve pensar realmente, assim, o quanto as nossas escolas, creches e pré-escolas estão preparadas para receber as crianças. Então, a Tatiana Lebedeff, ela publicou um texto também nas redes sociais que tem tido bastante impacto, né, em que ela diz isso, né, que o quanto essa pandemia terá em longo prazo efeito nas subjetividades das crianças e jovens que a estão vivendo, a estão enfrentando, e que a gente possa agora, nesse momento de pandemia, pensar nesses efeitos e poder parar para pensar, repensar, né, o papel da escola, na volta às aulas e etc. Ela fala que essa ideia de que quando as crianças voltarem para a escola, o ideal é não ter aula, né? Que isso já tem tudo a ver com o currículo da educação infantil. Que elas possam ficar correndo, gritando, aproveitando os espaços, a interação e a brincadeira, né? Que as escolas possam dizer, olha, a gente agora vai fazer um momento de ser feliz, de traz roupa que pode ser rasgada, que pode ser sujada, que pode ser manipulada, que pode, enfim. Que depois as escolas possam refletir com as crianças, num segundo momento, porque tem muita escola falando, não, a gente vai receber as crianças e a gente já vai conversar sobre o que foi estar nesta pandemia. Não, deixa as crianças primeiro interagirem e brincarem. Depois que esgotar isso, aí sim a gente pode criar projetos e sequências sobre essa questão da experiência que elas viveram, da resiliência, da frustração, das perdas, etc. e tal. Então, essa ideia da gente não confinar as crianças. E, para isso, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que organizar espaços e materiais para as crianças viverem interações, brincadeiras e experiências. Né? Então, chega dessa ideia. Eu acho que a pandemia ela é uma ótima oportunidade para a escola se rever. Chega dessa ideia de aula, vamos deixar as crianças brincarem, vamos deixar as crianças interagirem, vamos deixar as crianças construírem os seus próprios significados, porque isso é que é o currículo da educação infantil. Vamos valorizar e apoiar a criança como protagonista, as suas iniciativas, né, os seus interesses, com ambientes, com espaços, com propostas que não são no papel, que não são mesa e cadeira. Né? Então, acho que a pandemia também traz um recado claro de como, neste momento, os professores podem, junto com os coordenadores pedagógicos, com a gestão da rede de ensino, se reorganizar para receber essas crianças na pertinência da sua existência, daquilo que é importante em termos do seu desenvolvimento e aprendizagem e que tanto as diretrizes curriculares quanto a BNCC falam, né, de viver experiências e construir significados a partir delas. E aí, voltando então a esse nosso ponto de partida, que eu já falei, e pensar que essa experiência não é só alguma coisa que acontece ou que eu proponho, mas é aquilo que pode tocar as crianças, que a gente possa estar aberto a ouvir as crianças, né? E não é uma quantidade de coisas, é a qualidade das coisas que a gente propõe, o que as crianças possam viver e fazer e interpretar. Bom, aí eu quero deixar para vocês como uma lição, todo mundo assistir esse vídeo, se vocês colocarem a like no YouTube,
vocês vão ter acesso a esse vídeo. Esse vídeo vai falar muito dessa questão do olhar sensível do adulto para quem é a criança, para quem para o que é viver essas experiências. Então, eu não vou passar aqui agora, porque a gente já está com o tempo bastante avançado, mas eu quero deixar esse legado para vocês, depois esse PPT vai ficar disponível para vocês. E para ajudar, eu quero dizer para vocês que a Avante, que é a OCP onde eu trabalho, a organização social, tem aí feito uma série de ações, de atividades e propostas, tanto no Facebook, quanto no Instagram e no seu próprio site. Então, eu queria fazer esse apelo para que a gente possa efetivamente ouvir as crianças, estar com elas e ajudar as famílias a estar neste mesmo lugar. Acho que é isso, gente. Não sei agora se a gente abre para pergunta. O Natanael vai lá, o Maxwell vai coordenar. Professora Karina, obrigado pela sua participação. Professora Rita Coelho também, de grande valia. Não é à toa que estávamos agora com quase 200 participantes e de vários segmentos da educação infantil estavam aqui conosco e ainda estão. 2 recadinhos para aproveitar essa audiência boa que estamos tendo hoje. Eu peço a vocês que, caso ainda não sigam a nossa página no Instagram, chegar no Instagram e curte e segue a nossa página lá, undime.pernambuco, certo? É o nosso Instagram, nosso Facebook, Undime Pernambuco, e o nosso canal no YouTube é Undime Pernambuco, é onde vai estar a gravação deste webinário, e também você terá acesso aos anteriores, né? Aos 6 anteriores que a gente já realizou nesse período que estamos, tá bom? Eu fiz nota aqui de algumas perguntas que tivemos no chat para facilitar. Eu vou começar aqui com a pergunta da Ana Emília. Como fazer atividade com crianças pequenas e conseguir que elas se mantenham à distância? Vocês querem que eu faça todas as perguntas ou respondendo de uma em uma? Professora Rita e professora Karina, vocês acham mais viável? Acho que é melhor fazer em bloco, né? Isso, acho que blocos, né? Blocos são bons. Então, fiz essa primeira, vou continuar com as demais aqui, tá bom? A segunda pergunta é de Luciana Soares. Essa já é relacionada ao calendário. No caso de o ano letivo 2020 adentrar 2021, se isso for uma escolha, como lidar com as crianças de 5 anos que avançarão para o ensino fundamental? Atividades não presenciais e presenciais concomitantemente. Essa foi outra pergunta. Luciana Soares também, mais uma vez, agora sobre a flexibilização da carga horária. A flexibilização da carga horária, 480 horas e 60%, não seria a negação de direito com a possibilidade de reposição dessas 800 horas. Bom, gente, eu vou comentar aqui. Nós vamos fazer de 3 em 3, Maxwell? Tá ótimo, tá excelente, professora. Aí eu comento, depois a Karina comenta, né? Primeiro, eu acho que o desafio da volta das atividades na escola é exatamente o desafio das exigências que a pandemia coloca, né? Como que eu vou... Primeiro, eu acho que eu vou manter a distância, diminuindo o número de crianças,
pelo espaço que eu tenho. Por outro lado, as interações são interações entre crianças. Entre crianças e brinquedos, entre crianças e areia, entre crianças e pneu, todos contaminados, ou possivelmente contaminados. Então, essa é a realidade que a pandemia coloca, né? Então, eu acho que tem um grande desafio, que é realmente pensar mecanismos que, na verdade, gostemos ou não, são mecanismos de controle. São mecanismos de controle sobre aspectos do corpo da criança, dos hábitos, da higiene, né? E até das interações, né? O vídeo que a Karina mostrou, quando ela pega numa coisa, ela fala, ai, peguei um vírus e fica com medo, né? Quer dizer, essa é a realidade, né? Como é que nós vamos lidar, então, com essa realidade? Porque isso é real. Isso não é um temor que eu, preconceituosa, neurótica, hipocondríaca, tenho, não. O vírus fica no papel, o vírus fica no metal, o vírus fica na maçaneta da porta, o vírus fica no brinquedo, né? Então, esse é um grande desafio, que nós temos que pensar junto, e eu acho que espaço, a questão da ventilação, a questão de alguns hábitos de higiene, contribui para esse profissional. Essa questão de o ano letivo ter uma sobreposição com 2021, o ano letivo de 2020, não é uma decisão para a educação infantil, é uma decisão para o respectivo sistema de ensino. O sistema de ensino que tomar essa decisão vai tomar para a educação infantil, para os anos iniciais, para os anos finais. Por quê? Para evitar o que você está perguntando, como é que eu faço com a criança que vai para o ensino fundamental. Não, o ano do ensino fundamental também foi sobreposto. Então, mais ou menos, a imagem é isso, é como se 2020 fosse até fevereiro de 2021. E a partir de março de 2021, nós iniciamos o ano letivo de 2021. É uma decisão do âmbito do sistema, não é da escola e nem é só de uma etapa, porque senão realmente fica muito complexo. Eu não entendo que a flexibilização do calendário compromete o direito, né? Primeiro, acho que a Karina foi muito clara, né? O direito é o direito às experiências, e as experiências de vida, elas são experiências aprendizagens, né? Outro dia nós fizemos uma reunião sobre as infâncias da pandemia. Essas crianças, esses ciclos de vida, eles vão ter essa marca da pandemia, para o bem e para o mal, né? Então, eu não entendo que flexibilizar seja o direito, porque a Karina falou muito, explorou muito isso, né? Quer dizer, o direito de escutar, o direito da convivência familiar, o direito desse vínculo da escola com a família. Isso tudo são direitos que atendem também à educação, que possibilitam experiências, que possibilitam aprendizagens, que são constitutivas da subjetividade dessas crianças, né? Além do que, 800 horas na educação infantil numa instituição que trabalha em horário integral, isso é mole de cumprir. E os 200 dias estão flexibilizados, né? A medida provisória flexibilizou os 200 dias. Se eu tenho uma instituição que trabalha 10 horas por dia, 800 horas é... Então, a questão não é essa. A questão é que a pandemia colocou um tempo de afastamento presencial da escola. Esse tempo não significa um tempo que não é de vida, que não é de aprendizagem, que não é de interação, que não é de experiência e que a escola não participa disso. Tá? Agora, eu quero deixar claro, porque eu fui uma das pessoas que lutei e briguei muito
não só pelos 200 dias, mas 200 dias e 800 horas no mínimo na educação infantil. Isso é muito importante para nós. Isso é um avanço, sabe? O tempo não é garantia, mas é condição. Se eu não tenho tempo, né, para conversar, para escutar, isso fica muito comprometido, né? Então, nós estamos falando, gente, vamos retomar minha primeira fala, da excepcionalidade. Na excepcionalidade, esse tempo está flexibilizado, né? Mas isso não quer dizer que não é importante que a educação... Olha, não sei se vocês lembram, mas a primeira regulamentação dos 200 dias letivos não saiu com 800 horas, né? Saiu com ou, né? E a gente brigou muito, sabe, por essa discussão. Ela é importante para a educação infantil, que tem uma cultura de atividades paralelas, né? Para a identidade da educação infantil, essa frequência sistemática, esse calendário, senão uma escolinha de natação vira educação infantil, uma escolinha de balé, que eu vou lá 2, 3 vezes por semana, vira educação infantil. Então, não estou desvalorizando, estou defendendo, acho importantíssimo, mas, no contexto de excepcionalidade, elas estão flexibilizadas, né? E sem negar o direito à educação. Eu não estou tirando da escola e falando, você não tem direito à educação. Não estou fazendo isso, né? Professora Karina? Bom, Rita já falou tudo, como sempre, maravilhosa, né? Eu acho que a gente precisa considerar uma questão muito importante em relação a isso, porque tem muitos sistemas de ensino, muitas redes, dizendo, olha, vamos abolir feriado, vamos ter aula aos sábados, a gente vai abrir a escola aos sábados. Gente, a gente vai tirar essas crianças de um convívio intenso com a família, né? Para um convívio nenhum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, né? Então, quando Rita fala da flexibilização, da excepcionalidade, é muito importante que a gente pense sobre isso, porque neste momento não é férias, né? Então, até tem memes rolando nas redes sociais, dizendo que a gente vai poder repor esses feriados, né, nessa brincadeira de que atualmente, o que é fim de semana, o que é feriado, o que é dia de semana, está tudo muito misturado. Então, acho que é importante que a gente pense no pós-pandemia de que a gente também não pode, de uma hora para outra, retirar esse convívio da família, que foi tão intenso por 1, 2, 3, 4 meses, né? Sei lá o quanto tempo vai durar, e, de repente, a escola passa a ser soberana. Não, não é. A saída é o diálogo. Então, a minha sugestão para as redes é que conversem com as famílias, escutem as crianças e as famílias, porque escutar as famílias também é escutar as crianças, para chegarem juntos numa melhor solução. Porque não basta não basta e não requer que a gente seja imperialista desse ponto de vista. A gente vai determinar agora o calendário nacional, acabaram os feriados. Não é bem assim. Por quê? Porque nenhum feriado as pessoas podem passear nas ruas, podem viajar, podem visitar familiares, etc. e tal. Então, cuidado com essa história de garantia de direitos e de garantia dos dias letivos e das 800 horas, que Rita bem falou, porque talvez com isso, né, com a determinação de abrir as escolas aos sábados e ter aula todos os sábados, ou acabar com os feriados, a gente pode estar privando momentos muito importantes destas crianças com as suas famílias.
Tem uma última pergunta para a gente fechar, da professora Deise Oliveira. Essa é para a professora Rita Coelho, com relação aos conselhos. Ela gostaria de saber mais sobre a importância da regulamentação e do papel do Conselho Estadual. Professora, está aberta a palavra para a senhora respondê-la. Olha, eu sou uma defensora da atuação dos conselhos, seja estadual, municipal, né? Primeiro, porque eu considero que os dirigentes, os conselheiros, são dirigentes municipais da educação e deveriam estar atuando junto, né, com os secretários e com o DIME. Quer dizer, o DIME e o UNCME, né, são parceiras na gestão da educação. Então, o DIME, Conselho Estadual e Conselho Municipal, quer dizer, tem uma responsabilidade de dirigentes municipais, né? E, no caso do Conselho Estadual, em estados como Bahia, como Pernambuco, como Minas Gerais, onde a maioria dos municípios não se organizou como sistema municipal, é o Estado que regulamenta. E se o Estado não se posiciona, fica um vale tudo, né? Mas agora como é que eu saio disso? Fica um campo muito aberto para diferentes possibilidades, um campo não regulamentado, ou regulamentado no âmbito das diretrizes nacionais, no âmbito da base nacional, no âmbito do Conselho Nacional, né? Então, eu acho que é muito importante o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco aproveitar essa grande vivência, esse grande desafio, né? E regulamentar a educação infantil. Seria uma contribuição importante para os municípios, para a própria Undime, né? E um posicionamento político de compromisso, né, com essas crianças, né? Por que regulamenta o ensino fundamental e por que não regulamenta a educação infantil? É o mesmo compromisso, é o mesmo direito, né? E justamente na faixa da população onde a incidência das decorrências da pandemia, não do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista social, psicológico, afetivo, são as mais graves, né? São as mais graves. Porque nós já sabemos que toda a época de vulnerabilidade social, de crise econômica, de crise de saúde, de peste, de terremoto, a faixa da população que é mais vulnerabilizada é essa primeira infância, é essa criança de 0 a 6 anos, né? Então, é um compromisso necessário do Conselho Estadual ter e que acaba que as regulamentações dos conselhos estaduais, elas orientam muito as regulamentações dos conselhos municipais, né? Porque o Conselho Estadual está mais próximo do município do que do Conselho Federal, enfim. Obrigado pela contribuição nas perguntas, professora Rita e professora Karina. Semana que vem, a gente estará novamente com a 8ª quarentena da educação municipal. E contaremos com a participação da professora Cleusa Repulho e da professora Pilar Lacerda. Elas vão estar tratando sobre o currículo na perspectiva do retorno e dessa questão da pandemia e do isolamento social. Queria reforçar mais uma vez com vocês nossas redes sociais, não sei se vai dar para ver, não dá, talvez a câmera é pequena, mas eu vou dizer para vocês, tá bom? Nosso Instagram, undime.pernambuco. Lá, toda semana, a gente coloca na bio, a gente coloca o link da sala para as pessoas terem acesso ao momento ao vivo, certo? Então, vai estar na bio da Undime Pernambuco o link da próxima semana. A gente ainda vai criar o link da próxima semana, o
card da próxima semana e a gente insere junto com o card na bio do Instagram o link, certo? Tem o nosso YouTube, onde está sendo colocadas todas essas gravações. Então lá, vocês no YouTube vão procurar Undime Pernambuco. Nosso Facebook também é Undime Pernambuco, para vocês nos seguirem lá no Facebook. E o nosso site, que é onde a gente está sempre postando as nossas notícias, que é onde a gente coloca sempre matérias de grande relevância. Agora a gente está lançando aí o Comunica Undime, que é uma página onde os municípios vão postar as notícias de suas redes, então a oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho de cada uma das redes municipais do estado de Pernambuco. Então o nosso site é undimepe.org.br. Então esses são os nossos canais digitais. Espero que vocês conheçam um pouco mais de nós, tá bom? Vou passar a palavra para o professor Natanael, fazer as considerações finais e a gente encerrar a 7ª quarentena da educação municipal. Professor Natanael. Muito bem, Marcos, muito bom. O que dizer dessa tarde, professora Rita Coelho, professora Karina Rizek? O que dizer dessa tarde, né? Estamos, assim, imensamente felizes, cada dirigente municipal, certamente, sem modéstia nenhuma, mas, assim, houve um recorde de participação e é importante que a gente registre isso, né, Max? Temos uma participação... Com certeza, Natanael. Acima de 189, 190 passamos de participantes, ou seja, todos os nossos municípios, né, na sua totalidade participando, são 184 dirigentes municipais de educação, a UNCME, a Secretaria de Educação do Estado, as representações do Fórum, a amiga Célia esteve presente também, o Ministério Público, ou seja, uma felicidade imensa, mesmo num momento tão difícil, tão angustiante que está sendo viver essa pandemia, professora Rita Coelho, mas queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade, da professora Karina, a leveza, né? Essa aula tão sublime e carismática, viu? Assim, não é uma fala minha, é uma fala da Undime Pernambuco, que identifica em ambas esse carisma, né? Esse zelo, esse carinho pela educação infantil e que reverbera também na Undime Pernambuco. Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês e com aceito ao nosso convite. Espero que a gente possa se reencontrar muito em breve, também presencialmente, para nos abraçarmos e, assim, de forma bem efetiva e afetiva, trocarmos os nossos apreços uns pelos outros. Muito obrigado mais uma vez. Eu acredito que a contribuição, queria apenas deixar registrado também, professora Rita Coelho, lá no nosso seminário em Pesqueira, nós já tínhamos, depois daquele momento, iniciado uma fala com a diretoria da Undime, com a diretoria executiva, e alguns encaminhamentos já estavam sendo tomados. A gente começou uma fala, uma conversa com o Conselho Estadual com relação à regulamentação da educação infantil. Lembra que nós conversamos, a senhora se colocou à disposição? Sim, lembro. Estou na torcida, viu? Estou na torcida. Vai ter que ajudar, viu, Rita? Vai ter que ajudar. Ah, mas isso é um prazer, né? Isso é um prazer. Nós, assim, em virtude da pandemia, assim, houve uma paralisação, digamos, nessas nossas conversas, mas, assim, o professor Horácio, que nos representa no Conselho Estadual, a Gisele, que é da Secretaria do Estado, ontem estávamos conversando por meio de uma web, sobre esses pleitos que dizem respeito aos municípios, aos dirigentes, e sobre a educação infantil, né? A regulamentação, a necessidade de que o Conselho se debruce também sobre essa temática. Então, assim, dessa tarde, o que dizer, né? Socorro, Elza, Rosinha, Adriana, Max e todos que ainda estão conosco. Uma tarde, assim, fenomenal, do ponto de vista também emocional. Agradável. Né? Então, estamos tendo uma fragilidade também das emoções, né? A questão da saúde mental, e mesmo sendo um assunto, uma temática voltada à educação infantil, na leveza das falas de ambas, traz um conforto, uma alívio a todos nós. Muito obrigado mesmo, de coração. Mas isso é Pernambuco, Natanael. Pernambuco é essa força. Obrigado a vocês e muita força e uma satisfação muito grande. E parabéns pela responsabilidade, pelo compromisso
E em nome da Socorro, eu vou dar um abraço em todos vocês aí. E os presentes. Eu também vou dar um abraço e vou agradecer a oportunidade, porque ajudar a pensar sempre, né, nas crianças é uma oportunidade maravilhosa. Gente, parabéns pela iniciativa, viu? E obrigada por me ajudar a fazer parte disso. Espero ter colaborado com certeza, viu, Natanael, Socorro, Rita, sempre bom estar com Rita. Um beijo grande para vocês, gente. Parabéns. Beijo. Grande abraço. Proteção divina a todos nós. A todos. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Tchau, Maxwell. Até breve, até breve. Obrigada, professora. Tchau. Eita, coisa boa. Toda vez. Achei aqui.